Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, primeiro programa do ano de 2024. Vocês estão preparados? Apertem os cintos que o piloto subiu. É verdade esse bilhete. E aí a gente chega recebendo esse ano, que a gente espera que seja um pouco menos confuso, para falar de um assunto muito importante. A gente quer falar sobre pessoas que têm TDAH, TOC, TOD, autismo e outras condições neurodivergentes e como é que elas se relacionam com objetos, com situações, com coisas de consumo e que podem causar dependência. Para explicar esse assunto pra gente, que deve ser pra lá de espinhoso, a gente tá com a Érica Rocha, que é psicóloga, neuropsicóloga, mestra e doutoranda em psicobiologia. A gente já chega entregando aqui, ó, pá, um currículo de peso. Cuidado pra essa gravação não cair, Leandro. Segura. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Prússia Beer, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency. Agora sim, Érica, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, galera. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra. E espero poder elucidar alguns causos aí que vocês têm, algumas dúvidas que possam aparecer pelo programa. Legal. Bem-vinda, Érica. Muito feliz de você estar aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do T de transtorno da Lud. A Lud sofre de telelê, transtorno do lelê, sabe? Assim, que aquela figura fica ali assombrando ela, mesmo quando ela não quer. E a gente, Érica, bate um papo bebendo uma cerveja ou outras coisas, não é obrigado. O que você vai beber por aí, Érica? Ah, tá. Eu tentei achar uma cerveja regional aqui, aí eu descobri que ela só abre quinta, sexta e sábado. Fiquei muito chateada, porque é na esquina da minha casa, essa cervejaria artesanal, enfim. Uhum. Aí eu tô com uma Baden-Baden de pêssego, porque eu sou uma pessoa fresca que não gosta de IPA, olha só. Olha só, meus amigos, revelações no primeiro minuto do programa. Revelações! Mas tudo bem, não tem problema. Tem mais cerveja boa pra tomar, tem mais estilos. Muito mais. Sim, sim. Isso que importa. E Lud, você, o que você vai beber? Eu tô bebendo uma coisa que é tipo quase cerveja, porque cerveja é 95% água. Então tô de água. É sobre isso. Maravilhoso. Gente, eu tô precisada. Eu acho que eu vou começar o Dry January, talvez o February e que está o March. E você, transtorno da minha vida, tá bebendo o quê? Eu estou bebendo água, porque assim, precisa, né? Depois de fins de semanas, depois de eventos, você já sabe que eu faço essas coisas de tempo em tempo, eu Se ilude. faço uma pausa dramática pro meu fígado achar que a vida vai ser fácil. Aí meu fígado fala lá, ele aprendeu, aí depois ele apanha, de volta a apanhar de novo. Então, se falando em fígado, tem um meme que tá rolando na internet nesse final do ano, que é se avisando pro fígado: olha, fígado, se prepara que é dezembro. Aí o fígado: porra, foi dezembro o ano inteiro pra você, meu filho. Boa. Fica a dica, fica a dica. É um pouco sobre isso. Isso aí. Apoie o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta nossa na loja.surradelúpulo.com.br. Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumada. Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelinhas nesta plataforma, principalmente no Spotify e Apple Podcasts. Aproveita e compartilha o programa para todo mundo que você acha que vai se encaixar, que se preocupa com esse tema, que entende isso como ponto de atenção, porque vai ajudar. E ajudar não só o coleguinha ou a coleguinha, mas também muita gente na distribuição desse episódio. Boa!
a gente sem enrolação hoje, o ano de 2024 é o ano da responsabilidade, é o ano do foco, né? É o ano da gente ganhar dinheiro com esse podcast, Leandro. E agora, hein? É o ano do podcast 2024. Eita, nós. Érica, por favor, pra gente começar esse papo, eu já entreguei um pouquinho do seu currículo, mas eu acho que se apresenta pra galera com a sua própria voz e conta um pouquinho de onde veio esse interesse em estudar e tratar desses temas tão importantes. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu sempre me vi fazendo pesquisa e eu queria entender o cérebro humano. Era um negócio que me fascinava. Por que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam? Por que elas fazem o que elas fazem? Então, a faculdade inteira, a graduação, né, ela foi muito fantástica para mim, mas eu nunca me vi clinicando. Uhum. E eu paguei a minha língua em todos os pontos que eu falei que eu não ia fazer. Assim, a graduação eu falei, não quero clínica. Começou clínica, eu falei, meu Deus, eu amo a clínica, bora pra clínica. Comecei a mestrado, falei, não quero dar aula. Comecei a dar aula, falei, meu Deus, amo dar aula. Ai, não quero fazer pesquisa. Amo fazer pesquisa. Então é isso aí, tudo que eu falo que eu não quero fazer, eu acabo amando fazendo. Então eu fico imaginando o que mais que eu odeio fazer hoje, que um dia eu vou amar, né? Muito bom. E a linha de pesquisa que você tem feito hoje, que você está no doutorando, né? Isso. A linha de pesquisa é qual? Não tem nada a ver com o tema do podcast de hoje, tá? Sem problema. O meu mestrado foi sobre autismo, empatia e autismo. E o doutorado agora eu tô fazendo sobre aculturação e cognição social. Então, como essa empatia, como essa percepção da emoção dos outros e a própria percepção das emoções de si mesmo muda quando você muda de país. Então é isso que eu tô pesquisando atualmente. Não, pera, calma. Muda a percepção da gente quando a gente muda de país? A nossa percepção com a gente mesmo e com o outro? Muda, exatamente. De acordo com o tempo, claro, né? Se você acabou de mudar de país, você vai ser uma brasileira em X lugar. Tá. Mas daqui a 20 anos, você volta pro país e fala, caramba, onde é que eu tô? Quem são essas pessoas? O que tá acontecendo aqui? Por que vocês estão se tratando dessa forma? É muito comum a gente ouvir isso, por exemplo, com o toque, né? O brasileiro gosta muito de ser tocado, de tocar muito, a gente abraça, a gente pega. É comum a gente tocar nossos amigos e tal. E as pessoas que passam bastante tempo fora, chegam pro Brasil e ficam assim, ai, por que você tá encostando em mim tanto assim? Começa a ficar uma coisa um pouco, já é diferente. Entendi. Gente, que coisa louca. Cara, isso é um assunto tão vasto que eu tô quase perdendo a pauta aqui. Tipo, joguei pra cima, foda-se. Logo que a gente falou que era o ano do foco. Era o ano do foco. Mas a gente vai falar de TDAH, gente. Não tem como. Então, aí já que você puxou, já pra gente ir trazendo de volta aqui pra nossa pauta, quando a gente fala de transtornos, de neurodivergências e tal, o que a gente consegue colocar dentro desse grupo e como a gente meio que organiza isso, assim? Bom, a gente pode chamar de neurotípico tudo aquilo que não é neurodivergente. Basicamente assim. Tá. Então a gente vai chamar de água tudo aquilo que não é outra bebida. Vamos dizer assim. A gente vai ter água em tudo que é tudo, todas as outras bebidas e uma certa concentração. Tá dando pra entender aonde eu tô querendo chegar? Sim. Porém, com os outros transtornos, a gente vai ter certas características que vão ser próprias de cada um. E nesses que a gente vai falar especificamente hoje, né, são mais caracterizados por dificuldades com funções executivas, que a gente vai falar um pouquinho o que é isso, né? Perfeito. E aí, indo direto para o nosso tema, né, agora sim, a gente vê muito por aí que substâncias tóxicas e entorpecentes, como elas agem nas pessoas de modo geral, né? Sim. E aí, como é que isso afeta pessoas de diferentes transtornos, né? Como é que isso atua em pessoas com algum transtorno e em diferentes transtornos? Nossa, pergunta maravilhosa essa. Vai ser diferente para cada pessoa, né? Então, digamos o TDAH. Já pegamos o gancho do TDAH aqui. O TDAH ele já tem uma impulsividade maior. Ele já tem uma desinibição maior. Ele já tem essa questão. Quando entra o álcool faz exatamente o quê? Ele desinibe uma pessoa. Sim. Você não precisa, né? Qualquer um que tenha tido experiência com álcool sabe que o álcool faz esse papel de desinibir um ser humano. Uma pessoa que já é desinibida, ela vai ficar
mais desinibida ainda. E esse espírito de vamos lá fazer merda vai ficar muito exacerbado. Então, teve um livro que eu li para preparar o podcast de hoje, se chama Vencendo o TDAH adulto, do Russell Barkley, que ele fala exatamente isso. Ele era adolescente já não tem o cérebro preparado completamente completo, né? Já era TDAH, bebia com os amigos, que aliás é muito, muito comum todos os transtornos começarem o uso ou abuso de substâncias, inclusive e principalmente álcool, durante infância, acreditem, e adolescência. Olha só. E aí ele viu um carro que tava com a chave na ignição e falou, vamos dar uma volta? Aí ele pegou o carro, foi dar uma volta e obviamente isso deu muito errado pra ele, né? Caraca. Mas aí vem, né, o quanto o papel do TDAH talvez naquele ponto ali tivesse influenciado a vida dele. Não tô falando que foi só isso. Talvez se ele tivesse só sido um cara bêbado aleatório, ele tivesse feito a mesma coisa. Uhum. Como nós sabemos que fazem. Mas pra ele era um pouco mais. Pessoas com transtorno bipolar, que estão na mania. Então, eu faço tudo, eu sou incrível, eu consigo tudo, eu posso fazer o que eu quiser, eu gasto todo o dinheiro que eu tenho, eu vou beber tudo. Tá. Eu vou beber tudo, eu vou gastar tudo e no dia seguinte, porque tudo tem consequência. Então, vai afetar as pessoas de maneiras diferentes, tanto pela consequência, quanto pela forma como isso é processado no cérebro. Porque a gente tende a imaginar o cérebro muito particionado, mas na verdade ele é um todo, né? Sim. O álcool age de uma maneira íntegra no cérebro todo, e o cérebro todo vai responder a isso. E se a gente tem transtornos que afetam o cérebro todo, ele vai agir no cérebro todo. Eu queria puxar um ponto que você falou da bipolaridade, até para entender um pouco desse efeito, como é que funciona, por exemplo, bebi muito, tô de ressaca no dia seguinte. Uma pessoa que está no momento da mania, da bipolaridade, ela pode ser... Eu não sei se isso seria correto. É bom, eu vou perguntar porque eu não sei mesmo, né? É bom que eu aprendo. Claro. Nesse caso, poderia arrastá-la para depressão? Então, dificilmente, porque quando ela tá na mania, ela fica nessa mania por bastante tempo. Não vai ser o álcool que vai arrastar ela para depressão. Mas quando ela deprimir, ela vai deprimir bastante. Entendi. E o álcool tem esse efeito depressor também. Então ela vai dar uma pequena queda. Mas depois que passar o efeito do álcool, ela volta para a mania de novo. Então ela vai subir lá em cima de novo e vai voltar para aquilo que ela estava. E o bipolar é interessante também, porque ele pode usar para os dois lados, né? Ele vai usar muita bebida porque ele tá muito feliz e festejando a mania dele, ou ele vai usar muita bebida porque ele tá muito deprimido e ele precisa esquecer as mágoas e afogar as mágoas e tudo isso. Também é uma relação complicada com o álcool. Entendi. Isso só para falar de TDAH e de bipolaridade, né? Pô, mas fica à vontade de falar das outras. Eu acho que é interessante a gente trazer esse espectro, né? Essa visão mais global de tudo, porque eu costumo dizer que a gente está experimentando mais recentemente a identificação dos diagnósticos. Relativamente pouco tempo atrás, e, gente, pouco tempo na história, 50 anos é pouco tempo na história. Mas há relativamente pouco tempo atrás, não havia um diagnóstico, ou quando havia algum diagnóstico, a pessoa era isolada, a pessoa não era tratada, ou pelo menos não de forma apropriada, era tudo muito experimental. Exato. Mais recentemente, a gente está, de repente, vivendo aquilo que eu chamo também, informações tiradas do meu sovaco, que é talvez o overdiagnóstico, né? Que todo mundo agora está sendo diagnosticado de alguma coisa. Não estou dizendo que não sejam dessa maneira e que não deveriam ser diagnosticados, mas é porque a gente faz esse lance do pêndulo, né? Ou você vai para aquele lugar que vamos ignorar que não existe isso, ou então vai ter um monte de diagnóstico para a gente chegar no meio do caminho e falar, peraí, tem graus, tem gente que vai precisar ser tratada assim, assado. Isso. Né? É a questão do espectro, né? Exato. Quem é o neurotípico padrão? Você conhece uma pessoa normal? Eu acho que não. Normal. Eu não conheço ninguém. Eu acho que não. O normal do normotípico, de esse é o padrão ouro, eu não conheço ninguém. Eu acho que tem gente que tem passabilidade, trazendo termos de vários lugares pra usar aqui, que é aquela que faz o fingido, que pode ser o psicopata. Jogamos aí. Jogamos 3 mãozinhas nessa brincadeira. Adorei. Não sei.
Mas é um assunto, assim, se você quiser falar de... Você deu o exemplo do TDAH, do bipolar, se você quiser falar de outros transtornos. Ah, tá. O TDAH, ele tem bastante comorbidade com transtorno opositor desafiador, que é o TOD, que a gente falou lá no começo. O TOD, é um diagnóstico dado para crianças, que é aquela criança que puxa a vida. Faz isso aqui, vai fazer o oposto. Tá. Olha, não é para mexer nisso aqui. Aí vai lá e mexe. Aí na adolescência, se isso não é tratado de acordo, na adolescência a gente vai chamar isso de transtorno de conduta. Mudou o nome, já não é mais TOD. Tá. E se isso não é tratado, se isso permanece, e aqui de novo, né, essa criança com transtorno opositor desafiador e essa criança com transtorno de conduta são as que têm um altíssimo risco para desenvolver o abuso de álcool. E aí fica a dúvida do TDAH, até tem um artigo que fala isso. O TDAH, ele tem um maior uso do álcool por conta da comorbidade ou por conta do TOD? Ficou essa dúvida. Não. Para vocês terem uma ideia, é entre 1/4 a 3/4 de TDAHs vão ter problemas com álcool ao longo da vida. Caceta. De 1/4 a 3/4. Das pessoas com TDAH. Isso, que foi o que eu achei lá na literatura, que eu vou deixar para vocês, tá? Todos os artigos linkadinhos bonitinhos. Ah, que ótimo. Amo. Mas aí fica a dúvida, mas será que é por conta desse duplo diagnóstico com TOD, com transtorno de conduta? Porque quando fica adulto, muda de nome de novo. Então a gente já tem 3 nomes para a mesma coisa aqui. Era TOD na infância, era transtorno de conduta na adolescência. Quando vira adulto, vocês já ouviram falar disso. É o antissocial, é o psicopata. Porque não foi tratado lá atrás. E a doença evoluiu, porque a pessoa também ela começou a ter mais recursos de elaborar, para o bem e para o mal, né? Exatamente. Foi ignorado. Chegamos a esse ponto. Viu, Leandro? Você tinha a solução, cara. Mas, como diria o filósofo Washington, compadre, pau que nasce torto, nunca se endireita. Se endireita! Eu vou ter que bater no pau. Vou ter que bater no pau, é ótimo. Eu vou ter que bater aqui que se endireita, assim, porque existem, né, os tratamentos para o transtorno opositor desafiador na infância, para o transtorno de conduta na adolescência. Então, tudo isso é para prevenir esse adulto dificultoso, que a gente vai ter problema social depois. E tudo isso tem a ver com álcool também, né? Sim. Com muito abuso de álcool. Sim. Vai ter muito isso, né? Olha, não bebe. Eu vou beber. A gente falou das pessoas que podem ter diversos transtornos. Aí a gente tá naquela de tentar descobrir se é possível confundir um comportamento do transtorno com a relação dela com a dependência, né? Então, como é que fica, o que é a bebida e o que é o transtorno? Eu acho que é mais ou menos esse sentido. E se a gente consegue notar pontos de atenção. A gente tá falando bastante de álcool aqui porque a gente é um podcast que fala sobre cerveja, mas eu acho que qualquer substância que vá causar dependência, né, gente? Desde chocolate até uma droga mais intensa pode estar incluída nesse rol aqui. Cada um vai escolher a sua droga, entre aspas. Seja o cigarro, seja o chocolate, seja a cerveja, seja sei lá o quê. O pó branco que vicia. Exato, qualquer coisa que vicia. Sexo. O açúcar. O açúcar, qualquer coisa, né? Enfim. Sim. Então, assim, a gente confunde do tipo, não, isso aqui é só o comportamento TDAH, ou ele tá exagerando na cerveja, ou ele tá na estrada do alcoolismo. Entende essa pergunta do tipo, o que é só o comportamento natural daquele transtorno e o que é o acréscimo, e se tem esses alertas que a gente pode ficar vigilante pra poder, sei lá, entender, repreender, apoiar e etc. Você, Lud, sai com uma amiga sua que você conhece. Tá. Você sabe como é o comportamento dela. Ela tomou 2 cervejas. Tá. Você sabe como ela tá? Se ela tá altinha, se ela tá normal? Sim. Mesma coisa. É porque às vezes a gente não sabe que a pessoa é TDAH, né? Aí, ó. Exatamente. Agora, a questão do TDAH ela vai ser um pouquinho mais complicada, aliás, de todos esses transtornos, tá?
Bom, se você conhece a pessoa, os alertas são. Se ela começou a ficar altinha, você vai notar o comportamento. Se você sabe que a pessoa é TDAH, você vai perceber isso a partir de uma alteração de comportamento ali, né? Que o problema é que tá todo mundo bebendo. Ah, tá. Você diz assim, de alguém que não sabe que é TDAH? Porque o que deve ter de gente não diagnosticada ou diagnosticada errado, eu acho que, sabe, tipo, como é que você começa a perceber? Por exemplo, comecei a namorar uma pessoa. Já sou casada, graças a Deus, tá tudo bem. Mas comecei a namorar uma pessoa, tô no começo, ainda não sei de todas as informações relevantes, né? Claro. Então, como é que eu começo a notar coisas? Não sei se essa pessoa tem algum transtorno, se tem um transtorno e se ela se cuida para esse transtorno. E aí, se ela tá exagerando em alguma coisa, ou se eu posso fazer alguma coisa. Sabe essa coisa do tipo, ó, cara, começa a prestar atenção. Eu acho que independente de você pensar em algum transtorno ou não, é você pensar no uso que essa pessoa faz do álcool ou da substância X. Tá, Pode ser paracetamol aqui. Uhum. Porque tem gente que toma paracetamol como se fosse balinha. tá. Então é observar, de novo, observar. Mas é claro, eu não sei como é que essa pessoa é. Ela tomou uma cerveja, ela tá subindo em cima da mesa, fazendo striptease. Alguma coisa tem, entendeu? Tá certo, é. Bateu errado, realmente, aquela ali Bateu desceu errado. quadrado. Exatamente. Então, assim, essa pessoa vai ter um comportamento mais intenso do que o esperado pro álcool. Aham. Mas, de qualquer forma, eu acho que é bom a gente ficar sempre atenta para qualquer tipo de comportamento de abuso. É. E pode acontecer o contrário, do tipo, por exemplo, eu sei que uma pessoa tem. Vamos manter aqui dentro do TDAH, né? Eu sei que essa pessoa vive com TDAH, tem o TDAH, e aí ela entra num momento ali de se interessar absurdamente por cervejas artesanais. E aí ela cria na rotina dela diariamente beber, catalogar, ela faz aquela rotina do... Eu não vou falar, eu tô tentando não falar hiperfoco, porque dizem que hiperfoco é um mito, né? Mas ela entra naquela rotina de total interesse por aquele tema, e isso segura durante muito tempo, Aham. né? E aí o ponto que eu tô pensando aqui é como quem está acompanhando isso, assistindo, um amigo, uma amiga, um familiar, cônjuge, quem está acompanhando isso, consegue virar e falar assim, peraí, aqui já não é mais uma relação do transtorno, aqui é uma dependência, criou-se uma dependência aqui. É possível confundir isso e até ajudar a pessoa a identificar quando deixa de ser uma coisa e vira outra? Pergunta espinhosa. Pergunta espinhosa. Existem escalas específicas para isso, tá? Uhum. Do governo para isso. Mas a gente pode pensar em uma dose dependente. Tá, Eu conheço gente que todo dia toma uma dose de cachaça. sim. Mas é uma dose. Uhum. Não existe dose segura de álcool, nós sabemos disso, ok. Mas é uma dose. Sim. Agora, essa pessoa, ela começou com essa cerveja artesanal, tá bom. Todo dia ela toma uma taça. Todo dia ela toma... Aí ela começa a tomar 2, aí depois ela começa a tomar 3, aí ela começa a comprar um barril pro final de semana, fazer churrasco. Aí ela começa a inventar desculpas sociais pra ter bebida. Uhum. Isso é muito comum. Desculpas sociais pra ter bebida. Bebo porque tô triste, bebo porque eu tô feliz, bebo porque choveu, bebo porque passarinho voa. Entendi. Exatamente. Aí, de novo, vale a pena as pessoas que estão ao redor prestarem atenção em quem se importam. Sim. Assim, olha, você tá exagerando um pouco, eu acho que você passou do limite. E aí a pessoa fala, não, imagina, mas isso aqui é um churrasco. Tá, é um churrasco, mas você já tomou 5 taças de cerveja. Acho que já deu, né? Vamos parar? E aí você vai ver a reação da pessoa. Porque também muda o humor. Então ela pode ter um humor muito... uma reação muito ruim aqui. No pare de beber. Entendi. Mas eu acho que quem tem diagnosticado ou não vai reagir desse jeito, do tipo, você tá no meio da brisa. Alguém chega e fala assim, eu acho que você já bebeu demais. Cara, eu acho que todo mundo fala, peraí, gente, na moral, hoje eu tô curtindo. Pra mim, o mais problemático, pra mim, e eu não entendo nada de coisa alguma, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você chegar e elegeu aquele dia, você pode ter bebido até a mesma quantidade, mas você elegeu um dia, você fala, cara, a gente vive nessa coisa do o álcool, que é um perigo, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô aqui defendendo não. Mas o álcool virou recompensa do adulto, né, cara? Virou.
O exatamente. álcool virou a recompensa do adulto. Você, pô, teve um dia bosta ou teve um dia ótimo, pô, um happy hour com os amigos, não sei o quê. Então, eu acho que qualquer pessoa ia reagir com humor meio complicado se fosse abordado. E aí que eu falo muito para os meus pacientes, qual que é o prazer do adulto? Quando que adulto brinca? Quando ele tá bêbado e no sexo, só. Nossa, silêncio cabuloso. Fiquei pensativo agora. Caraca. Pois é, gente. É. Eu não vou nem falar o que eu pensei. Não é melhor não. Sabe aquela coisa, eu pensei aqui, vou guardar pra mim. Fica aqui no meu coração. Não, é confuso mesmo. Mas é que aqui, a gente tá falando de pessoas que são diagnosticadas, tá? Uhum. Não tô falando da pessoa que tá fazendo uso disso, mas uma pessoa que você sabe que tem um transtorno, que tá abusando, e aí você vai lá avisar, e aí a pessoa... E aí tudo bem, tá, teve um chilique. No dia seguinte você, olha, eu acho que já é bacana. Sim. Eu vou aproveitar e vou pegar o gancho para puxar a próxima pergunta, porque foi um gancho maravilhoso e aí eu não gosto de perder gancho, não. Que é sobre o processo de recuperação dessas pessoas. E aí, entender assim, pessoas com transtorno podem viver o mesmo processo que é utilizado para pessoas que não têm, que não possuem, que não vivem em transtorno, com transtorno. Um AA funcionaria do mesmo jeito, um isolamento funcionaria do mesmo jeito, a abstinência funciona de uma forma diferente para essas pessoas. Eu fiquei pensando muito nisso por causa do... O que seria, né, agora que você me explicou, o TOD que vira depois comportamento e depois vira o antissocial, é quase que desafiar uma pessoa a falar, você não pode beber. Não posso? Não posso beber. Quero ver se eu não posso beber. Vou te provar. Uhum. Aí que bebe tudo, entendeu? Aí eu tô em cima disso que eu fiquei pensando, é diferente? Sim e não. Assim, existem os protocolos que, se seguidos à risca, né, funcionam muito bem. Uhum. Porém, quando você já sabe que você tem um transtorno, você vai ter um que a mais. Por exemplo, as crianças que já sabem que tem transtorno de TDAH desde a infância, que são tratadas com psicoestimulante, a tal da famosa Ritalina, Tá. elas têm agora eu não vou me lembrar exatamente quantos % menos, mas é muito menos chance de desenvolver uma adicção por álcool. Tá. Muito menos mesmo. Uhum. Então, qualquer pessoa com qualquer transtorno, ela precisa tratar o transtorno específico que ela tem, mais o transtorno do álcool. E aí vai ser dois separados, mas eles funcionam. Só que eles precisam andar em conjunto. Entendi. Não vai resolver só tratando a dependência, a adição com qualquer outro elemento. Ela precisa também, né? Não, porque o transtorno continua lá, né? Posso pegar o seu gancho agora? Claro. Pode. Pegando o seu gancho agora, né? Por exemplo, que eu queria falar do transtorno de ansiedade social e o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Tá. O transtorno de ansiedade social é aquilo, né? A pessoa, ela não gosta de estar com pessoas, ela prefere não estar, então ela já chega muito tensa em um lugar. O álcool faz o quê? Nosso lindo lubrificante social. Perfeito. Uhum. Sim. Pra dar merda, 2 palitos. Sim. O transtorno obsessivo-compulsivo também é visto como um transtorno de ansiedade. Porque a pessoa tem esses pensamentos intrusivos e ela precisa fazer esse comportamento. Então o álcool, num primeiro momento, ele alivia esses sintomas. Uhum. Então ele funciona mais ou menos da mesma forma. Só que pro toque, ele vem pior depois. E pode gerar questões ainda piores pro toque. Porque, por exemplo, aquele dia que eu me senti tão bem, eu tomei 3 doses de uísque. Entendi. Então todo dia eu tenho que tomar 3 doses de uísque. Caraca, aquele é um repetidor de padrões, meus amigos. Ele repete padrões, exatamente. Então, no primeiro momento, ajuda ele a se livrar daqueles pensamentos intrusivos e do comportamento obsessivo, da ansiedade que ele tem, assim como ajuda também a pessoa com ansiedade social a dar uma baixada. Só que quando o álcool passa, tudo isso volta à tona, né? O álcool não fica no nosso organismo para sempre. Então, todos os nossos problemas voltam. E é isso que as pessoas não se lembram. Caceta. E aí a pessoa com toque, ele cria um ritual, ou a pessoa com transtorno social, essas pessoas criam um ritual para lidar com essas dificuldades, é isso? Não que vão criar como uma obrigação, mas elas podem criar. E é comum a gente ver situações de pessoas com ansiedade social que
que lidam dessa forma. Eu sei que vai ter uma festa, então antes de sair de casa, eu já vou tomar 2 doses. Entendi. Que aí eu já chego calibrado lá. Agora, vou fazer uma pergunta. Tem nada, não tá na pauta essa não, hein? Manda abraço. Vamos pensar na pessoa como se ela fosse um conjunto, né? Tipo, quando a gente estava na escola e aprendeu o conjunto. Aí, dentro da Ludmilla, o conjunto Ludmilla, ela pode ter mais de um transtorno? É a primeira pergunta. Pode. Pode, tá. Pode, é comum ter. Isso por si já é um negócio bizarro, de complicado, né? Tipo assim, cara, deixa a pessoa ser TOC, ser TDAH, deixa ser deprimida. Não. Então ela pode ter mais de um transtorno. Por exemplo, isso que eu tava falando do TDAH, né? É muito comum TDAH com transtorno opositor desafiador com a questão do álcool, que é outro transtorno de abuso de álcool. Então, já juntou um monte de coisa, né? Caceta, nossa senhora, Aí você pode juntar uma depressão e vamos. É o six-pack do transtorno. Exatamente. Caceta. Não, é porque é muito louco isso, porque a primeira coisa que eu falei foi, eu acho que a gente está vivendo o hiperdiagnóstico e, ao mesmo tempo, certamente tem um monte de diagnóstico sendo distribuído na farmácia. Grosso modo, tá, gente? De gente que está sendo diagnosticada através de vídeo do TikTok. Se você tem assim, isso, você pode ter TDAH. Entendeu? Então, eu acho que a gente... Perigosíssimo. Não é? Eu acho que a gente está vivendo essa era da informação mínima, da informação que está em 1 minuto, 15 segundos. A pessoa acha que se informou sobre isso. Por exemplo, eu, para poder participar desse papo, fui assistir uns vídeos no TikTok. Agora só aparece para de TDAH para mim. Já tá muito melhor do que eu, já sabe mais do que eu. Sobre TikTok, né? Não sobre TDAH. Não, sobre TDAH, com certeza. Não, jamais. Não, mas é muita maluquice isso, porque as pessoas elas não estão se informando nos lugares corretos. A gente está vivendo essa enxurrada de diagnósticos e uma enxurrada de desinformação, a informação pela metade. Como Leandro, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar sobre o hiperfoco um monte de vezes, inclusive de pessoas diagnosticadas com TDAH. Será que é uma época, a escola ou é a geração que chamava o hiperfoco de hiperfoco e o hiperfoco não existe? O que é isso? O que é isso, meu Deus, socorro? Tá tendo debate, né? Ainda não se bateu martelo, mas ainda falamos sobre isso. Entendi. O debate sobre o hiperfoco, por exemplo, é que o hiperfoco não é exatamente isso, né? Não é um superpoder e não é um hiperfoco, né? Até o debate é sobre isso. Vira um foco disperso, é isso? Isso, é um foco disperso. E principalmente TDAH, né? Ele tá focado aqui, ele tá trabalhando, mas ele tá prestando atenção se tá chovendo, o cachorro que acabou de passar atrás de mim, a minha cerveja acabou, eu ouvi um barulho lá fora, e é tudo ao mesmo tempo, tudo processando ao mesmo tempo, que tem uma dificuldade de processamento, de o que é mais importante eu processar. Aí processa tudo junto e vira uma bagunça. E aí que vem a necessidade e a indicação da medicação. E a dificuldade da medicalização. Que é isso que a gente está falando, né? Todo mundo hoje é TDAH. Você vai em um psiquiatra e, com todo respeito, né, claro, a todos os bons psiquiatras, mas você consegue ir em um psiquiatra que não é tão ético assim e em uma sessão você sai com uma receita para Ritalina. Sim. Como uma medicação controlada, extremamente perigosa, assim, se tomada por uma pessoa que não precisa disso e que tem bastante interação com álcool, especificamente. Será que o médico falou? Não se deve beber enquanto tá tomando Ritalina? Que não se deve beber enquanto tá tomando Ritalina? E não é assim, ai meu Deus, tem TDAH, eu nunca mais vou tomar uma cerveja, nunca. Não, gente, não é assim também. O dia que você for beber, você não toma a sua Ritalina. Porque ela realmente, ela potencializa os efeitos adversos, né, da medicação. E todos esses outros transtornos que a gente falou também. Se você tá sob medicação, a melhor pessoa que você pode falar sobre posso ou não beber é seu médico. Não tenha vergonha de perguntar. Eu acho isso que eu queria deixar o mais claro possível. Não tenha vergonha de perguntar pro seu médico. Olha, vai ter uma festa. Eu posso beber? Quanto eu posso beber? Eu sou uma pessoa que gosta de beber bastante. Tudo bem, mas pergunta pro médico. Que aí ele fala, não, então hoje você não toma o seu remédio. Deixa de tomar seu remédio 2 dias. Ou então, não, tudo bem, toma o seu remédio e toma o seu álcool aí. Porque isso é muito perigoso mesmo. Meus amigos, é um assunto espinhoso. Então a gente está falando que a gente vive um diagnóstico, né, que na minha visão de leigo foi uma evolução que a gente conseguiu,
né, dos anos 90 para cá. Eu lembro da minha infância e minha adolescência, infância nos anos 80, adolescência nos anos 90, não existia esse papo do colega com TDAH. Aquela pessoa um pouco mais animada era o merdeiro, era o bagunceiro da turma, era que Exato. assim, não tinha esse lance disso. E ao mesmo tempo uma banalização da medicação, né, do receituário, né, da facilitação ao acesso. Eu conheço muita gente que acha que tem e toma Ritalina, tá? Muita, não é pouca. E bebe. Acha que tem, toma Ritalina e pega pro coleguinha. E pega pro coleguinha, exatamente. E acha que trabalha melhor com, estuda melhor com, e aí cria uma nova relação de dependência aqui, né? E bebe, porque já que não tem nenhum tipo de apoio médico acompanhando, essa pessoa acaba consumindo. Você falou que isso afeta os adversos, né? Os efeitos adversos. Sim. Que tipo de efeitos são esses? Porque ele potencializa reações adversas, né? Entre elas a insônia, ausência de fome, náusea, dores abdominais, dores de cabeça, tontura, nervosismo. Nervosismo aqui, gente, pode ser até interpretado como ataque de pânico em algumas vezes, tá? Taquicardia e palpitações. E dependendo da pessoa, o dano pode ser mais grave. Porque você não sabe se o coleguinha para quem você tá dando essa medicação, se ele tem algum problema cardíaco. Entendi. E se ele tem? Gente. Cada cavucada nesse assunto é uma minhoca nova, gente. Não é fácil, não. Meu Deus, é isso. Tratando de coisas que estão muito no íntimo das pessoas e enfim, né? Muito difícil. Eita, mãe. Bom, a gente vai fazer a que seria a última pergunta aqui, porque o que já teve de gancho, coitada da Érica, ela já teve que se defender de muito gancho aqui, Jesus. Já, chuva de gancho. Eu me diverti muito. Assim que é bom, assim que a gente gosta. A gente já falou de um mito aqui agora, que era do hiperfoco, né? Então, a gente queria saber, existem alguns mitos sobre os neurodivergentes que você acha que era legal a gente derrubar, aproveitar que a gente tá fazendo esse programa lavando essa roupa suja? João Kleber dos neurodivergentes aqui. Né? Se existem, quais são os mais graves pra gente poder desmistificar aqui? Acho que tem vários, né? Acho que já tocamos em alguns muito importantes, que são, né, basicamente, ninguém é normal. Não tem aquela frase de perto, ninguém é normal? Tem. Total. Acredite nela, nunca conheci uma pessoa normal na minha vida e eu espero nunca conhecer, porque essa pessoa deve ser um saco, sinceramente. Nenhum desses transtornos e nenhum transtorno mental é contagioso, não se preocupem com isso, não tenham preconceito com essas pessoas. Se vocês verem essas pessoas utilizando o álcool, né, em si, não é um problema para essa pessoa, ok. Ela sabe o que ela tá fazendo, via de regra, tá? Vamos observar, mas com cautela também. Ela não chega assim dando uma voadora na pessoa e fala, não, você não pode beber! Calma, vamos com calma. Pessoas com transtornos podem ter vidas saudáveis, vidas normais, podem beber, podem se divertir, podem se relacionar com pessoas fora do transtorno e tá tudo bem. Somos todos neurodivergentes. Eu queria trazer um mito que eu já ouvi, que eu acho que é um mito, né? Existe faixa etária que se desenvolve ou fica nítido o desenvolvimento? Eu fiquei com isso na cabeça porque você falou do Todd, né? E aí agora fiquei com isso na cabeça. Falei, peraí. Eu já ouvi que, assim, a maioria dos transtornos deflagram na adolescência. Eu já ouvi essa frase, tá? E é real. Olha, que pergunta capciosa no final, hein? Achou que ia sair barato? Assim. Nossa. Assim, nos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tá falando de desenvolvimento. Então, de criança a gente já pega. Que é autismo, TDAH, a gente já vai olhar para essa criança e falar, tem alguma coisa diferente aqui. Todd também entra ali. Algumas outras coisas vão aparecer mais na adolescência, vai ser uma criança mais rebelde, vai ser uma criança mais com dificuldades específicas de aprendizagem, pode mais aparecer na adolescência e tudo mais. E transtornos afetivos também. Mas a maioria dos transtornos mentais a gente realmente só fecha o diagnóstico na vida adulta, depois dos 18 anos. Entendi. Pode ser uma fase. Não diria uma fase, mas o nosso cérebro é muito plástico, né? Então pode ser que ele está se
voltando, se ajustando a alguma coisa ali. Eu diria de que é uma fase de outra forma é uma fase. Eu acho legal ela ter falado que o nosso cérebro é plástico. E da gente ter falado bem lá no começo do nosso papo sobre pessoas com transtorno que começam a beber muito cedo, com 16 anos e tal. Aí a gente conecta com o Altair de Souza, que inclusive foi quem nos indicou a Érica pra estar aqui batendo esse papo com a gente, do Naruhodô. E eu agradeço. Quando ele falou com a gente sobre amnésia alcoólica, já tava eu aqui me esquecendo. E aí ele falando justamente, o cérebro não tá pronto ainda pra você beber. Idealmente era pra começar a beber com 25, que é quando teoricamente o teu cérebro tá formado. Exato. Se você bebe antes disso, você vai sofrer influências e impactos negativos. Se você começa a beber mais cedo, ainda mais, e assim sucessivamente. Aí você já deu exemplos de crianças que bebem na infância, né? E aí outros transtornos vão acontecer. A gente falou com a Bárbara Gância pra falar de alcoolismo, e ela fala que o primeiro porre que ela tomou, ela tinha 6 anos. Não sei se Leandro vai lembrar, esse programa é antigo. Lembro, claro que lembro. Esse programa é gravado no meu cérebro. Né? Ela fala justamente de uma festa em que, enfim, bebeu todos os copinhos de cerveja e ela achou aquilo ali sensacional, de uísque, de drink que tinha na festa e tal. Enfim, é muito séria a questão da gente falar sobre a idade ideal, entre muitas aspas, de você começar, não oferecer, mas a criança, o adolescente, o jovem ter acesso à bebida alcoólica. E aí eu imagino que qualquer medicação, o que deve ser um sanhaço também na hora de medicar necessariamente. É engraçado, né? Porque os mesmos... Desculpa, te cortei. Não, mas eu tava naquela de uma pausa dramática, né? Não é? Você chega e fala assim, cara, peraí, então vou dar Ritalina pra uma criança de 10 anos. Nem sei se é indicado, tá? Falei da minha cabeça. Aí. E aí que tá. Tem pais que dizem, não vou dar Ritalina pra minha criança de 10 anos, que estatisticamente diminui o uso de álcool e outras drogas na vida adulta. Tá. Mas chega numa festa no final de semana e fala assim, toma aqui uma cervejinha pra você experimentar, que bonitinho, meu filho bebendo. O que você tem na cabeça, gente? Merda. Né? Porque, né? E assim, é muito preocupante, porque essa pesquisa com TDAH específico, com pessoas que realmente na vida adulta tiveram problemas com álcool, eles falaram que começaram a beber com regularidade entre 9 a 14 anos. É muito cedo. E o que acontece com o cérebro dessa criança, né? Ela não vai se desenvolver da maneira esperada. Aproveitando e falando de pessoas que sofrem de dependências, a gente tem aí o Matthew Perry, Friends, que faleceu agora no final de outubro. Sim. Né? Que eu li a biografia dele recentemente, ele falou, né? Primeira vez que eu tomei cerveja na minha vida, eu tinha 14 anos e começou com a cerveja? Não foi a cerveja, mas a porta de entrada foi essa. Ele tinha 1 milhão de outros traumas, outras situações, outras condições que certamente o levaram ao abuso dessas substâncias. Mas existe uma porta que está entreaberta e que tem gente que tem coragem de abrir, e eu nem julgo ninguém, porque tem gente que acaba encontrando algum conforto, mesmo que seja momentâneo, que vive uma existência tão bizarra que, sei lá, porque é difícil a gente julgar isso. Muito difícil. Nossa, eita, mãe. Sim, não, existem drogas porque a gente sente prazer usando. Exato, não é porque é ruim, né? Exatamente. Não é o ProEd falando, não, isso aqui é horroroso, que vai fazer você não usar. Verdade. Exatamente. Mas tem um ponto que eu acho que era bom pra gente dar uma amarrada, que a gente meio que voltou pra esse tema, e talvez isso seja um mito legal da gente bater, que é o seguinte, a gente tá falando aqui dessas crianças, desses adolescentes que começam o uso muito cedo, né? Eu comecei o uso com 16 anos, o que é cedo. Hoje, sendo pai, eu sei que é cedo e eu falo para os meus filhos que para eles beberem é a partir dos 18 por lei, mas na minha recomendação seria a partir dos 21. Seria ótimo para eles beberem com total ciência, consciência do que estão fazendo e tal. E não minto, falo que beber é legal, tal, parará. Beleza. Mas o que eu fiquei pensando é, eu vivi num ambiente em que meus pais ofereciam a espuminha da cerveja para eu beber. Eu também. O padrinho do meu filho mais velho, ele foi ensonado com chupeta molhada no licor, dado para ele no colo para ele poder ninar, sabe? Mas dormia bem, né? Dormia muito bem. E aí tá me fazendo pensar assim, a gente tá vendo esses casos hoje. Olha só a pergunta futura, hein? Você tem que viajar no tempo para responder, Érica. Meu Deus. A gente tá vendo esses casos hoje
Porque a gente está diagnosticando e vendo essas pessoas que cresceram nos anos 80 e 90, onde a cultura do álcool era muito irresponsável, talvez mais do que hoje, ou é uma coisa da característica de alguns transtornos de experimentar, de desafiar, de querer fazer. É do indivíduo ou é da sociedade? Acho que a pergunta fica mais simples dessa maneira. É a sociedade que estimula as pessoas a consumirem mais cedo? Ou é o indivíduo que tem o transtorno e fala assim, quer saber? Ai, que pergunta de $1 milhão. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Assim, para os transtornos, eu diria que os transtornos, eles têm uma tendência a querer usar alguma substância. Tá, a gente tá falando de álcool por causa do programa e tudo mais, mas existem outras substâncias que também são procuradas. Porque é um sofrimento. Existe um sofrimento dentro do transtorno, então eles vão procurar algum tipo de alívio. Tá. Ok? Tá. Mas eu, com a sua fala, me lembrei de uma pesquisa feita há muito tempo, que eu não vou saber citar exatamente quem fez, que dizia exatamente isso, de álcool oferecido a crianças muito pequenas aumentava muito a chance de alcoolismo na vida adulta. Uhum. Que é essa chupetinha, esse TT com alguma coisa. Sim. Então, o que acontece, né? Sim. Que aí vai para plasticidade. É o cérebro plástico, exatamente. Um cérebro plástico. Bom, eu queria agradecer demais a Érica por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi um prazer tremendo ter você aqui, saber um pouco mais sobre um assunto tão espinhoso, gente, que a gente precisa encarar de frente, porque tem um monte de gente não diagnosticada aí que a gente, de repente, pode, enfim, perceber, ajudar um amigo, um parente, né? Então, Érica, muito obrigada por ter estado aqui conosco, foi sensacional. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, me diverti pra caramba, consegui beber e trabalhar ao mesmo tempo, isso nunca tinha me acontecido na vida. Olha só. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo. Obrigado por ter aceitado e ter falado aqui com a gente sobre esse tema que, como a Lud falou, é espinhoso e importante, né? Sim, muito importante. Isso aí. Encerrando o programa e agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e o nosso conteúdo incrível toda semana. Leandro Almeida, Jairo Neto, Wagner Dantas, Ana Patros, Douglas Speck e Eric Domiciano. Agora sim, meus amigos. Leandro, o que a gente fala? Até semana que vem. Feliz 2024. Caraca! Sacanagem. Você tá cheio de pegadinha, Cheio de pegadinha. Pegadinha da malandra. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. E até a próxima. Até. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.